Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo da viscosidade. No vídeo de agora, eu quero focar nos efeitos da temperatura em função da viscosidade, tudo bem? Nós já vimos como que a viscosidade, então, está relacionada com o movimento do fluido. Nós vimos que a viscosidade, ela acaba atuando como uma espécie de atrito interno dentro de um fluido, e que até justamente em função das características de como que se dá a relação entre tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidades que se desenvolve, que justamente a partir dessa relação a gente define a viscosidade. Então, quanto que eu vou aplicar de uma tensão de cisalhamento e como que o meu fluido então vai responder, qual vai ser o gradiente de velocidades que ele vai apresentar. Nós já vimos em vídeos anteriores que com base nessa relação a gente até consegue caracterizar o nosso fluido, tá bom? A gente consegue falar se é um fluido newtoniano ou se não é um fluido newtoniano. Nós discutimos algumas características em cima disso, tudo bem? Agora, naquele momento nós ainda não estávamos discutindo tanto sobre qual é a origem de fato dessa viscosidade, tá bom? Aqui eu preciso deixar claro a seguinte observação. O que eu estou comentando agora faz parte de uma análise bastante até simplificada, porque foge um pouco do escopo desse curso entender precisamente o que está acontecendo lá dentro, tá bom? Essa questão toda do estudo do escoamento nesse nível, até de escoamentos de fluidos até um pouco mais complicados do que fluidos newtonianos nesse sentido, tudo isso faz parte de uma ciência que é chamada de reologia, tá bom? E a reologia, ela estuda então como que se dá essa questão da viscosidade e em fluidos newtonianos e principalmente também em fluidos não newtonianos, que existem diversos tipos de fluidos não newtonianos, tá bom? A gente viu alguns de algumas aulas passadas, só que existem também outros fluidos de outras características. Fluidos, por exemplo, que a viscosidade depende também de como que se dá ao longo do tempo, como que o fluido também evolui ao longo do tempo e por aí vai, tá bom? Mas, de uma maneira mais simplificada, tentando focar principalmente em fluidos puros, em substâncias puras e não em substâncias que sejam misturas ou ainda substâncias que sejam componentes, misturas que sejam multifásicas, então que eu tenho uma mistura gasosa de líquidos e por aí vai, pensando realmente no caso mais simples, de uma substância pura, a gente pode pensar então de fato, que a viscosidade ela é consequência, claro, isso vale para todas, mas o ponto é, a viscosidade ela é consequência da força de interação intermolecular, tá bom? Isso faz com que, então, logo de cara, a gente já consiga dizer que para líquidos a viscosidade é muito maior do que para gases. Isso porque, como a gente já viu também anteriormente, nos líquidos nós temos uma força de interação intermolecular muito superior à dos gases, tá bom? Até, seguindo na linha que a gente viu do vídeo de gases perfeitos, quando a gente pensa num gás perfeito, a ideia é que para esses gases perfeitos a gente nem tem os efeitos dessas forças de interação molecular. Tudo bem? Então, para a gente ver o extremo, então realmente quando a gente tem líquidos, a gente tem uma força de interação molecular elevada, ela não é alta o suficiente a ponto de travar o movimento relativo dessas moléculas, então ainda permite uma movimentação, porém, é muito superior quando a gente pensa num gás. Um gás tem essas forças de interação moleculares bastante reduzida quando a gente pensa num líquido, tá bom? Então, consequentemente, ele tem uma viscosidade muito menor, tá bom? Os gases. Agora, vamos pensar o seguinte. Qual que é o efeito da temperatura nessa viscosidade que a gente está falando? Para a gente pensar nisso, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Imagina que você está andando em algum local que tem amigos seus, Então, conforme você vai andando, você vai encontrando, você eventualmente chega perto dessas pessoas e você naturalmente tem vontade de conversar com essas pessoas. Se você está andando devagar, com calma, tranquilo, você ao passar perto de um amigo seu, você fala: olá, como é que você vai? Tudo bem com você? Então existe uma interação. O que eu quero dizer é, você permite essa interação, você dá tempo, para essa força de interação desenvolver um efeito, tá bom? Quando você tem fluidos, um líquido no caso, com uma temperatura baixa, você faz com que esse nível de interação, a agitação térmica das moléculas, ela é baixa, no sentido dela é menor, então eu favoreço que eu tenha mais interação entre as moléculas. Então, duas moléculas, quando elas estão interagindo uma com a outra, como o nível de energia delas é menor, então eu dou maior possibilidade para que elas interajam entre si. Então, elas conseguem trocar maior quantidade de movimento, elas conseguem uma influenciar mais na outra, que é justamente, então, o que causa essa viscosidade.
Quando você aumenta a temperatura, você faz com que essas moléculas elas tenham um nível de agitação maior, então você diminui essa interação de uma molécula com a outra, porque conforme ela vai se aproximando, ela já vai embora e depois ela interage com outra. Então, nesse sentido, você tem tanta conexão, as moléculas estão se movendo também nesse sentido tão rápido, que você não consegue fazer com que elas interajam uma individualmente com a outra de uma maneira tão eficaz. Dessa maneira, você tem então a viscosidade menor, você não tem tanto atrito. É como se no mesmo exemplo que eu estava dando desse lugar com várias pessoas, você não estivesse andando tranquilamente, mas você estivesse correndo. Então, por mais que naquele momento você está com pressa, por mais que naquele momento você encontre alguém com quem você eventualmente até quisesse falar, naquele momento você não tem tempo, você não vai parar para ficar conversando, você só segue em frente. Você falou, depois eu falo com você, e segue em frente. Tá? Então, nessa analogia, quando você tem uma temperatura baixa, você permite essa interação molecular, você favorece essa interação molecular, e isso então favorece os efeitos da viscosidade. Você faz com que você tenha mais atrito entre camadas de fluido, por exemplo, entre trechos. E isso então, claro, quando você tem uma tensão cisalhamento, você vai ter então uma menor, variação de gradiente de velocidade, porque seu fluido nesse sentido ele é mais viscoso, tá bom? Dessa maneira, a gente verifica que para líquidos, a viscosidade ela cai conforme você aumenta a temperatura. Tudo bem? Esse fenômeno pode ser visto, por exemplo, se você pegar um pouco de óleo e colocar numa frigideira. Pega o óleo a temperatura ambiente, coloca uma gotinha em cima da sua frigideira, também a temperatura ambiente, e tenta movimentar, tenta espalhar esse óleo só movendo a frigideira de maneira com que ele escoe pelo próprio peso dele. Você vai ver que ele vai se mexer de maneira bem vagarosa, Ele vai escoar de uma maneira lenta, Nesse sentido você já consegue até comparar. Se você colocar uma gota de água, que a gota de água vai escorrer mais rápido, ela vai escoar de uma maneira mais rápida porque ela é menos viscosa do que o óleo, tá bom? Então faça esse experimento, coloca uma gota de água, uma gota de óleo uma do lado da outra e vira a frigideira. Você vai ver que a gota de água ela escoa mais rápido porque ela é menos viscosa. Agora, acende o fogo do seu fogão e deixa esse óleo esquentar. Na hora que você mover a sua frigideira, você vai ver que o óleo vai escoar agora muito mais rapidamente. Isso porque então agora ele está quente e por estar quente a viscosidade então dele decaiu, tá bom? Para a gente calcular, existem uma série de estudos que medem essa questão da viscosidade, E existe, por exemplo, a equação de Andrade. Eu vou colocar ela aqui do lado para vocês verem, Essa equação é uma equação empírica em que ela permite a gente conseguir calcular para um dado fluido, uma dada substância. Essa equação ela vale para líquidos, eu quero deixar isso claro. Ela permite então a gente estimar qual que vai ser a viscosidade para aquele fluido para uma série de temperaturas. Aqui a gente consegue ver na nossa equação que ela é função de dois parâmetros constantes, que aqui eu chamei de C1 e C2. Cada livro que vocês procurarem, vocês vão encontrar essa equação escrita de uma maneira diferente, tá bom? Então as constantes elas mudam de nome, elas podem usar outras letras, então não importa. O ponto é, aqui a gente vai conseguir ver, eu tenho basicamente uma equação exponencial, e aqui no meu expoente eu tenho um divisor associado à temperatura. Essa minha temperatura, ela está medida em Kelvin, está na escala absoluta, tá bom? E essa equação, ela então permite, se a gente pega numa tabela, por exemplo, as propriedades de um determinado líquido, água, um óleo, por exemplo, a duas temperaturas diferentes, eu consigo então fazer uma continha aqui, isolar quem é C1 e C2, e aí eu tenho então uma expressão que me permite estimar qual que é a viscosidade para outras temperaturas desse mesmo fluido, tudo bem? Quando a gente para pensar então agora, mudando um pouco, saindo de líquidos para pensar em gases, a gente poderia pensar a princípio que acontece a mesma coisa com os dois, com o líquido e com o gás. De novo, para o líquido, quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a viscosidade. Porque conforme eu aumento a temperatura, eu tenho um nível de agitação térmica maior, minhas moléculas elas estão se agitando mais, então elas interagem menos umas com as outras de maneira individual, tá bom? Eu não permito tanta essa interação. A gente poderia pensar que isso acontece igual nos gases, só que não. Vamos pensar o seguinte, nos gases, o que acontece? A ideia é que nos gases, essas moléculas elas já estão tão espaçadas que elas não ficam tanto, as forças de interação moleculares, elas são muito mais baixas. A interação molecular de fato vai acontecer? Em que situação? Ela vai acontecer quando uma molécula colide com a outra, tá bom? Então, nesse sentido, quando nós aumentamos a temperatura do nosso gás, nós aumentamos o nível de agitação térmica das nossas moléculas e isso justamente favorece essas colisões. Ou seja, enquanto que para líquidos, se eu aumento a temperatura, eu diminuo a interação entre duas moléculas em particular ali,
Quando eu faço isso num gás, eu favoreço essa interação, porque eu aumento a probabilidade dessa interação acontecer e quando, além disso, eu faço com que essa interação seja muito mais caracterizada, porque agora as minhas moléculas elas têm mais energia, elas se movem de uma maneira mais rápida, então quando elas colidem, elas trocam muito mais energia entre elas. Tá bom? Então, dessa maneira, quando nós temos um gás, a viscosidade dele cresce conforme a temperatura do gás aumenta, tá bom? Então, é um movimento contrário do que a gente percebe para líquidos, tá bom? Aqui eu vou deixar do lado uma outra equaçãozinha também, que é a equação de Sutherland, para também tentar estimar a viscosidade de gases. A gente consegue ver também que, da mesma maneira, nós temos duas constantes agora, C1 e C2, que também são constantes, não tem nada a ver com as duas que eu falei antes, né, da equação de Andrade. Então, claro, agora eu estava falando de líquidos, agora eu estou falando de gases, então não tem como comparar as duas, tá? Agora, para uma determinada substância, eu vou ter outras duas, né, C1 e C2, outros dois parâmetros constantes aqui para aquele determinado gás, tá bom? Aqui, novamente, nós temos que a temperatura também é dada em Kelvin, no caso, na escala absoluta, tá bom? E por essa expressão, a gente consegue ver que no nosso numerador, nós temos T elevado a 3 meios, enquanto que no denominador, aliás, nós temos T. Então, conforme a temperatura aumenta, nós vamos então ter o aumento da nossa viscosidade, tá bom? Então, resumindo de uma maneira bastante simples, o que vai acontecer? Para líquidos, conforme a gente aumenta a temperatura, nós vamos diminuir a viscosidade, enquanto que para gases, conforme nós aumentamos a temperatura, nós vamos favorecer a interação molecular, então nós vamos também aumentar a viscosidade desse gás. Tá bom? Ficou claro? O exemplo da analogia deu para ajudar um pouquinho nesse entendimento? Eu acho que sim, é um exemplo bem legal, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e vamos seguir então com os nossos próximos exercícios. Nos próximos vídeos a gente vai começar a falar um pouco agora de outras características. Agora nessa aula de viscosidade, enquanto que nas aulas anteriores a gente não estava discutindo tanto esse aspecto se o fluido é um meio contínuo ou características moleculares, né? A gente teve que usar bastante disso, até por isso que eu deixei separado nessa aula de agora essa característica. Nos próximos parâmetros que a gente vai verificar, a gente ainda vai ver pressão de vapor, a gente ainda vai ver tensão superficial, a gente vai ver que essa discussão de os fluidos de fato serem formados por moléculas, e nesse sentido a hipótese do meio contínuo não pode ser usada, né? Nas próximas características a gente vai ver que essa característica molecular, então, dos nossos fluidos, ela vai ser extremamente importante para determinar e caracterizar essas nossas propriedades, tá bom? Mas vamos deixar isso tudo para os próximos vídeos. Vejo vocês lá. Até mais!